Eu sou Dorval Fagundes Furtado e temos o prazer de começar a aula de número 5. Uma pergunta muito importante. Seria possível reverter ou neutralizar a influência da indústria do açúcar hoje em dia? Hoje a compreensão quanto ao açúcar está mudando, mas muito lentamente. Até 2015, o guia Eat Well, ou seja, guia Coma Bem do governo britânico, incluía uma lata vermelha de refrigerante de cola na dieta diária de uma pessoa, sugerindo que bebidas açucaradas com gás poderiam ser moderadamente consumidas em uma dieta saudável. Imagine. Há tanta coisa errada com isso que eu mal sei por onde começar. Essas palavras foram de Zoe Harcombe, que tem um doutorado em nutrição de saúde pública e passou 20 anos examinando as causas da obesidade. O governo diz que 68% de nossas calorias devem vir de alimentos ricos em amido, exatamente as coisas que nos fazem engordar. E junk food, ou seja, uma expressão norte-americana para comida lixo ou comida não saudável, alimentos não saudáveis, e junk food, dizem eles, devem somar 10% das calorias diárias. Segundo Harcombe, que nós citamos agora há pouco, ela disse, eu diria que não deveria compor nem 1%. Em poucas palavras, o açúcar causa estragos do corpo, diz Matt Plowman, da Cardiff Sports Nutrition. Além de ser viciante, ele amortece seu sistema imunológico, tornando mais difícil lutar contra vírus, deixando você menos inclinado a se exercitar e mais tendente a se tornar obeso. As pessoas não percebem que a diabetes tipo 2 é uma assassina mortal. Como poderiam, então, uma lata de refrigerante de cola, ao lado de biscoitos e barras de chocolate, encontrar lugar em modelos nutricionais saudáveis aprovados pelo governo britânico? A resposta, muitos argumentam, é lobby. Você sabe o que é lobby? Lobby é a grande influência que as indústrias têm sobre o Senado, sobre o governo e sobre as influências da política. Um lobista é uma pessoa que trabalha diretamente no governo, fazendo propaganda e influenciando muita coisa para que leis e novas portarias sejam aprovadas e assim a indústria possa andar e caminhar com a aprovação dos governos. Em 2015, o Jornal Médico Britânico expôs o que chamou de uma teia de influência arquitetada pelo açúcar e outras grandes empresas de alimentos que procuram moldar a política. Chama-se lobismo, que eu acabei de explicar. A principal consultora do governo sobre obesidade e gestora do Departamento de Responsabilidade em Saúde Pública, Susan Jebb, foi forçada a negar que sua independência tenha sido comprometida, apesar de ser uma entre vários cientistas que receberam 1,4 milhões de libras, cerca de 5,5 milhões de reais, de empresas como Coca-Cola e Mars. São fabricantes de refrigerantes. Eu chamo de acordo de responsabilidade, diz Harcombe, que já foi citado anteriormente. É ridículo que Jebb possa continuar como um imperador César governamental da obesidade quando seu departamento recebe verbas da comida falsificada. A indústria não tem nenhum interesse em resolver a crise da obesidade. Seu trabalho é devolver o dinheiro a seus acionistas e nada mais disso, além disso. Qualquer cientista que dê conselhos dietéticos ao governo jamais deveria receber dinheiro dessas companhias ditas alimentícias. Naturalmente, a própria indústria açucareira não vê nenhum perigo nisso. Uma linha comum de defesa é que não é o que comemos que afeta a nossa saúde, mas sim o consumo global de calorias. Esse modelo de alimentação é muitas vezes discutido. Ainda em 2015, a Coca-Cola financiou estudos que reivindicavam o balanço energético, ou seja, ganhos e perdas de calorias, defendendo que isso é mais importante do que a qualidade dos alimentos que ingerimos. Stephen Blair, cientista em nutrição e vice-presidente da rede de equilíbrio energético da Coca-Cola, disse o seguinte: a maior parte do foco nos meios de comunicação populares e na imprensa científica está culpando fast food, bebidas açucaradas e assim por diante. E não há praticamente nenhuma prova convincente de que esta é de fato a causa. Imaginem. A conspiração está implícita bem nos pés da mídia. No entanto, a Associação do Açúcar afirma que o consumo de açúcar empacotado por pessoa
caiu 15% desde 1999. E acrescenta que as calorias das gorduras e grãos aumentaram 5 vezes mais do que as dos açúcares adicionados. A causa e a solução para a obesidade é complicada, e o papel que a dieta desempenha certamente não é tão simples como demonizar o ingrediente apenas. Harecombe refuta isso, dizendo simplesmente não é verdade. O açúcar comprado em pacotes dos supermercados pode estar em declínio, mas o consumo geral de açúcar continua a aumentar, graças aos açúcares embutidos nas refeições prontas e em outros alimentos processados. Fomos acostumados por anos a pensar que a gordura é o inimigo. Marcas como a Diet Coke vendem seus produtos como uma alternativa saudável, mas eles e os grandes supermercados vêm se aproveitando da ignorância da sociedade há muitos anos. Por exemplo, muitas mães compram os iogurtes das principais marcas para as crianças e não percebem que um pequeno pote contém 12 gramas de açúcar. Da mesma forma, a maioria das pessoas ainda aprova a noção comum de que o suco de fruta é saudável, mas um copo de suco de laranja processado contém 21 gramas de açúcar. Em uma declaração que confronta os papéis do açúcar, a Associação do Açúcar admitiu que a indústria deveria ter exercido maior transparência em todas as suas atividades de pesquisa, insistindo que o açúcar não tem um papel único na doença cardíaca. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 1/3 de todas as mortes. Qualquer recomendação pública que retarde ou previna doenças cardíacas em grandes grupos de pessoas traria enormes benefícios. Por outro lado, omitir ou ocultar o melhor conselho poderia levar milhões de pessoas a uma morte prematura. A necessidade de uma transparência mais efetiva não poderia ser maior. Trabalhando com o governo e várias empresas de alimentos e bebidas, a saúde pública do Reino Unido pretende retirar 20% do açúcar da cadeia industrial de alimentos até 2020. A maioria das grandes empresas de alimentos, disse um porta-voz, estão mais do que animadas para se inscrever. Em um movimento anormal, bebidas, tanto suco de frutas como variedades suaves, não serão atingidas pelas novas normas. A esperança é que o imposto sobre o açúcar de George Osborne regularmente esse setor quando for implantado em 2018, acrescentando uma taxa extra de 8 pontos para cada empresa da Coca-Cola e seus concorrentes. Sucos de frutas, no entanto, não serão atingidos pelo imposto, ou a iniciativa PHE, como se chama. Em uma entrevista para uma renomada publicação de saúde, um porta-voz do PHE reforçou a ideia de que lançar a culpa pelos nossos problemas de saúde coletiva em um único ingrediente é injusto e inútil. O foco deve ser em manter uma dieta saudável e equilibrada, incluindo a barra ocasional de chocolate. Mas muitos veem isso como algo insidioso, perigoso e silencioso. Tendo em mente que, por exemplo, certos tipos de gordura podem ser benéficos, enquanto outros são prejudiciais, não há evidências que indiquem que o açúcar tem qualquer benefício substancial. Enquanto isso, montanhas de estudos provam seu efeito prejudicial sobre nossos corpos, ou seja, o efeito prejudicial do açúcar. Assim, uma campanha mais forte focada nos perigos do açúcar poderia ser eficaz. A educação é importante, mas não é a solução, diz um porta-voz do PHE, o documento que citamos agora há pouco. Vivemos em um ambiente em que a obesidade impera. O açúcar é barato e acessível. Por isso, o foco deve estar na abordagem do nosso ambiente, com a certeza de que opções saudáveis estão disponíveis. Outro cientista discorda. Tornar-se informado sobre a nossa nutrição e assumir a responsabilidade sobre ela é a única forma de melhorar a nossa saúde. Em uma última análise, trata-se de fazer uma escolha para ser mais saudável. Todos sabem que o açúcar é ruim, e assim que a demanda por alimentos açucarados cair, devido ao fato de que entendemos adequadamente o seu impacto negativo, não haverá mesmo a obsessão da indústria para continuar na mesma linha. Em seu site, Good Food, o NHS, que é o órgão regulamentador de saúde da Grã-Bretanha, tem algo a dizer sobre o tema. Nos últimos anos, a mídia popular transformou o debate sobre as grandes questões de saúde pública, tais como doenças cardíacas, diabetes e obesidade, em algo tal como gordura versus açúcar. Mas com as taxas de mortalidade continuando a subir e especialistas como Harecombe
preocupados com o fato de que o tratamento de diabetes poderia falir o sistema de saúde britânico, uma luta contra o açúcar seria a medida ideal. Portanto, prezado aluno, você deve ter observado nesta aula de número 5 que a indústria do açúcar está profundamente inserida em qualquer contexto da nossa alimentação cotidiana. Mas também nessa aula você deve ter observado que é possível, através de uma política pública, de uma conscientização pessoal, chegarmos ao ponto de neutralizar ou pelo menos diminuir grandemente a influência do açúcar. Na próxima aula, uma questão bastante interessante. Qual a importância do milho para a indústria de alimentos? Se você acha que tudo que nós falamos de açúcar já acabou, você está enganado. Temos ainda o capítulo do milho. Até lá!